Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu trago aqui a identificação do casal. A paciente, a esposa de 36 anos, o esposo de 30 anos. Ela com um peso de 96 quilos, altura de 1,66, doméstica, com índice de massa corporal acima de 25. Ele com 78 quilos, 1,72 centímetros de altura, professor, com índice de massa corporal abaixo de 22. Uma frequência sexual por semana de uma a duas vezes. Tempo de infertilidade há mais de 3 anos e tempo de coabitação mais de 4 anos. A primeira consulta, o casal veio no dia 2 de agosto de 2024, tendo como queixa principal alterações menstruais com longos períodos de amenorreia, classificada como Espanha-menorreia e leucorreia recorrente com fetidez. De acordo com a paciente, ela podia até fazer o tratamento, mas a queixa principal era a leucorreia que não parava por nada. Fez pesquisa, fez teste de sensibilidade a antibióticos, usou quase todos, mas apresentava recorrente leucorreia. Dos antecedentes familiares e pessoais com a fisiologia íntegra, sem alterações, a paciente desconhecia patologias de caráter endofamiliar. Antecedentes ginecológicos. É uma paciente que teve a menarca aos 11 anos, sexarca aos 16 anos. Data da última menstruação, no dia 13 de julho de 2024. Antecedentes de síndrome do ovário poliquístico há 5 anos, tratadas com pílulas recombinadas, que é o microgenoma, de acordo com a paciente. Da história da doença atual, o casal acorre à consulta com as queixas já apresentadas, dor de baixo ventre, lombalgia associada à leucorreia de cor amarelada com fetidez. Referiu também episódios prolongados de amenorreia. O esposo já tinha um filho de outra relação de 8 anos. A nossa observação evidenciamos uma paciente consciente e orientada, sem aumento do volume da tiroide, nem nódulos a nível mamário, deprimida e com sinais alternados de ansiedade. Ao exame ginecológico, o vulva e períneo íntegro, de acordo com a conformidade anatômica. Ao exame especular, evidenciamos útero de tamanho, exame especular e toque bimanual, útero de tamanho normal, colo centrado, vagina com paredes pregueadas e pregas preservadas. Porém, foi evidenciado a leucorreia esverdeada com fetidez. Ao exame, foi solicitado os exames na primeira consulta, nós pedimos a ecografia, a ressonância, ao estudado por causa da dor. Lembrar que ao fazer o toque vaginal, a paciente referiu muita dor e eu notei um empastamento a nível dos anexos. Aproveitei e pedi uma ressonância, pensando eu numa provável, para além de doença inflamatória pélvica, talvez uma endometriose. Solicitamos o estudado, com teste de sensibilidade novamente, a citologia do colo do útero, o espermograma, o balanço hormonal, o exame hematológico, a esterossalpingografia e o antimuleriano, que já estamos a fazer. Evidenciou-se a hipótese diagnóstica na primeira consulta de uma vaginose bacteriana, distúrbio menstrual. Hoje eu já consigo falar o síndrome do ovário poliquístico de acordo com a nova classificação que enviaram para o grupo, que é o síndrome ovariano metabólico poliendócrino. Já conseguimos falar assim bonitinho, na época era só síndrome do ovário poliquístico, e chama também a atenção a idade materna, visto que ela era uma nuligesta já com 36 anos de idade. Como conduta, a mudança do estilo de vida, optamos por exercícios físicos, alimentação equilibrada e interconsulta com nutrição e endocrinologia. A paciente apresentava ansiedade, estresse e depressão ao mesmo tempo. Mesmo em conversa, ela tinha um discurso coerente, mas às vezes perdia-se no tempo. Então, houve necessidade de pedirmos um apoio psicológico também. Na segunda consulta, nós recebemos exames que apresentavam alteração a nível do padrão espermático, onde tinha uma sinergia fraca aos movimentos progressivos, a estenosospermia severa, associada a teratosospermia e hipospermia. Encaminhamos o esposo para o urologista para dar sequência da investigação. Após a avaliação do urologista, recebemos um feedback que o paciente tinha um varicocele do grau 3 à direita e grau 2 à esquerda. Ele foi submetido à varicocelectomia no mesmo ano, 12 a 3 meses após a investigação. Os exames da paciente apresentava útero de tamanho ligeiramente aumentado de volume, sinais de endometriose, com endométrio hipertrófico de 11 milímetros, presença de líquido livre no saco de Douglas e anexos sem alterações na época.
Pedimos uma ressonância que evidenciou uma endometriose profunda no compartimento posterior, com infiltração do miométrio posterior, parede anterior do reto, associada a um espessamento dos ligamentos redondo e úteros sagrados. Endometriomas ovarianos maiores à direita, com Barrett's 2. A citologia do colo do útero veio negativa, na época, sem alterações, negativa para lesão cervical intraepitelial. Fizemos também um exame colposcópico, onde aparentemente satisfatório, porém com a presença de um ectrópio. Peço desculpas, eu esqueci-me de avisar. Eu já apresentei este caso aqui o ano passado, porque foi uma paciente que eu segui há 2 anos e depois encaminhamos para um outro país. Lembro-me que o professor orientou-me a dar seguimento para apresentar o desfecho, e este é o desfecho de um caso já apresentado, porque tivemos outros capítulos. Nos exames laboratoriais, a paciente apresentava uma urina patológica, exudado vaginal isolou-se a Gardnerella vaginalis, o hemograma sem alterações, as serologias todas negativas, a histerosalpingografia, a permeabilidade tubária bilateral, uma progesterona de 1,18, estradiol de 310, a prolatina 69 e o antimuleriano de 1,3. Tivemos como diagnóstico a vaginose bacteriana, por Gardnerella vaginalis, o acometimento masculino por varicocele, que já estava resolvido, infecção do trato urinário, hiperprolactinemia e endometriose de grau 3. Para o tratamento da esposa, nós demos início da cabergolina 0,5 miligramas, o metronidazol, a nitrofurantoína, diclofenac, antisséptico vaginal, e para o tratamento da endometriose, nós optamos pelo uso do Luprodex, que é o acetato de leuprorelina, 3,75 miligramas, uma ampola mensal, num período de 6 meses, e o Dienogest, que é o Metrios, um comprimido ao dia, num período de 3 meses, porque ela referia muita dor. A paciente aparece-nos em consulta depois de 6 ou 7 meses, o casal regressa, 3 meses pós-operatório, 6 meses depois da cirurgia. A esposa manteve o segmento com o nutricionista e o endocrinologista, apresentando uma perda ponderal de 15 quilos. Já referia um sono regular, sinais vitais dentro da normalidade, sem alterações de realce ou exame físico. Solicitamos, no entanto, uma nova ressonância magnética e outros exames de controle. No dia 22 de dezembro, tivemos como resultado, a nível da ecografia pélvico-abdominal, a paciente apresentou alterações a nível renal também, microlitias renal à esquerda e o rim direito, um foco de litias. Encaminhamos ela também para o urologista. Chamou-nos a atenção que para a área de ginecologia, evidenciou-se um quisto hemorrágico não agudo no ovário esquerdo com finas septações de 40 por 35. No entanto, solicitamos também os marcadores tumorais, onde tivemos um CA 125 de 55, que estava elevado, o CA 2,3 normal, e pedimos o marcador tumoral da mama, CA 19, que estava 29, também normal. Tivemos uma avaliação multidisciplinar, discutimos com o urologista e com a ginecologia, e decidiu-se fazer o tratamento medicamentoso sem antes pensar em cirurgia ou outra complicação. Sorte a nossa que o novo espermograma do esposo, depois de 3 meses de cirurgia, veio com padrões bem melhores. Já apresentava uma vitalidade de 85% e uma motilidade maior de 70%. De acordo ao urologista, estava tranquilo, já podia tentar uma gestação normal. Agora íamos nós lá lutando com a esposa. Para a conduta, iniciamos o tratamento do quisto do ovário com o diquirogênio mioinositol, que é o Inoquer, associado à metformina e o ácido fólico. Manteve segmento em psicologia e nutrição e continuava com a mudança de estilo de vida. Depois de 42 dias em reavaliação, nós notamos persistência do quisto do ovário e um aumento do CA 125 para 68. Já houve necessidade da reavaliação ser multidisciplinar com outras áreas. Tivemos que associar novamente o endocrinologista, o psicólogo e o oncologista. Conversamos e decidiu-se oferectomia à esquerda, com segmento em consulta externa. Fez-se a preparação pré-operatória da paciente, eu operei com o oncologista, e aqui nós temos a imagem,
que por sinal é incompatível ao tamanho ecográfico. Na realidade, nós encontramos esse quisto torcido, que não parecia ter apenas 40 ou 50 milímetros, mas 40 ou 50 de diâmetro, mas um diâmetro bem maior, torcido e hemorrágico. Extraiu-se a peça e mandamos para a anatomia patológica. E como resultado, carcinoma seroso do ovário. Conduta: seguimento em oncologia com quimioterapia. Como sabemos, de acordo à literatura, os ovários são órgãos com estrutura embriológica, fisiológica e histológica complexa. Eles são capazes de desenvolver mais de 50 tipos de neoplasias primárias, desde os quistos funcionais, passando a tumores benignos até os malignos. E, no entanto, esta classificação para paciente de acordo à oncologia fazia parte de um grupo de tumor de células epiteliais, que era um tumor maligno. Daí o tratamento e seguimento com quimioterapia em oncologia. Eu trago aqui uma revisão básica de acordo à classificação de Ramirez para os tipos de carcinomas. Nós sabemos que existem os carcinomas epiteliais com os subtipos serosos, endometrioso, células claras e mucinoso. É este grupo onde a nossa paciente estava. Os carcinomas de célula germinativa têm os teratomas imaturos, digerminomas, os tumores do saco vitelino e temos aqui os tumores estromas, que são os menos frequentes, como o tumor da granulosa, o tumor das células de Sertoli de Leyden. A paciente aparece-nos em consulta dizer que ela fez o tratamento de oncologia num período de apenas um ano. Já não foi reavaliada por nós, porque o casal decidiu ir para o exterior do país ter outra opinião. Ela começou a quimioterapia cá em Angola e foi terminar em Portugal. Lá em Portugal, a paciente foi submetida, de acordo ao oncologista, ela já estava apta, estava tranquila e podia ter engravidado. E ela engravidou por fertilização in vitro por ovodoação. Eu recebo este casal o mês antepassado, com beta-HCG positivo, e a ecografia que evidenciava uma gestação incipiente. No entanto, solicitamos exames pré-natais, demos início do tratamento da gestação com Gestaquer, o do Faston, passamos a aspirina, porque ela também apresentou um ligeiro sangramento. De acordo com a paciente, ela disse que teve sangramento, então logo chegou. Não sei se era por causa da altitude. Perguntei por que motivo viajou de Portugal para Angola. Estamos a falar de sensivelmente 8 horas de voo, com esse tempo de gestação, mas é por questões profissionais. Ela disse que teve de voltar já. No entanto, tivemos um desfecho feliz, mas esta paciente vai continuar conosco e este foi o nosso caso clínico. É um casal com alterações do padrão masculino e feminino, foram parar para a oncologia, mas no final conseguiram um beta-HCG positivo e vamos ver como vai evoluir a gravidez. Obrigada. Joia. Bom, abrir o áudio aqui para vocês começarem a comentar, depois eu comento o que vocês não comentaram. Vai lá, perguntas, erros. Doutora, Ah, pois isso é analisado para fazer coleta, congelamento antes da cirurgia? Bem, na realidade, esta foi a opção que tínhamos dado. Quando tivemos a avaliação multidisciplinar com oncologia, urologia e psicólogo, o objetivo era ela fazer a coleta antes. Só que ela apresentava, os ovos não tinham qualidade suficiente. O antimuleriano, o primeiro antimuleriano, eu não tenho aqui o segundo, esqueci, procurei no processo, não consegui. O primeiro era 1,3. Isto foi um ano antes do diagnóstico final. Quando operamos, o antimuleriano baixou bastante. Lembrar que era uma paciente que estava com endometriose de grau 3, houve afetação dos ovários. E com este diagnóstico do carcinoma, sugeriu-se não fazer a fertilização com óvulos próprios por causa da diminuição da qualidade. Então, mesmo em Angola e em Portugal, os médicos conversaram com o casal e optaram por fazer a fertilização por ovo doação. vamos lá, mais perguntas, gente. Ali sobre a cabergolina, foi pela prolactina dela aumentada
E por causa desses ciclos dela, irregulares, não estava abaixo Não, de 100, né? exato. A cabergolina foi por causa da hiperprolactinemia, apenas. Uhum. Mas Exato. eu Só podia Ela fez fazer um não uma estava. comprimido. macroprolactina, Desculpa, não percebo, colega. eu podia avaliar uma macroprolactina antes de começar o tratamento. Pois é. Pois é, Exato. porque era abaixo de 100, né? Sim, sim. Na É, a realidade, macroprolactina, e assim, você falou que ela é ansiosa, ela não usava nenhuma medicação que aumentava a prolactina. Essas medicações de sistema nervoso central aumentam a prolactina. exato. Na realidade, ela não usava medicação nenhuma, a professora nem sequer tinha acompanhamento com o médico, psicólogo ou psiquiatra, ela não tinha. A ansiedade, aquelas alterações de humor foi detectada na nossa consulta e nós é que pedimos interconsulta com o psicólogo. Mas a ansiedade era mesmo pelo tempo que eles estavam juntos e ela ficava meses sem menstruar e ciente de que estava grávida. Em conversa, ela desenvolveu inclusive pseudociese. Houve um momento em que ela ganhava peso e não menstruava e pensou que estava grávida. E quando o período descia, vinha a depressão. Então, ela tinha esses períodos de euforia e depressão. A princípio, não fazia medicação alguma. Entendi. Quando vocês pensaram em congelar óvulos, seria antes do primeiro tratamento ali do cisto ovariano, né? Certo? Nós pensamos em congelar antes, mas com Uhum. este CA 125 elevado, a equipa de oncologia sugeriu não congelar. Preferiram fazer o Uhum. tratamento antes, no sentido de não dar falsas esperanças à paciente, depois é oneroso Sim. lembrar que a paciente não trabalha, só a esposa é que trabalha e é professor com um salário um pouquinho baixo. Uhum. Eu tenho outra dúvida. Quanto tempo depois de fazer uma cirurgia, no caso do homem, eu espero essa melhora do espermograma? Olha, para ser sincera, eu não tenho, digo, não tenho capacidade específica para dar essa resposta. Eu vou pedir ajuda aos colegas andrologistas e aos professores que estão na turma, porque eu não sei precisar quanto tempo. Mas Eu no acho que caso são, deste paciente, eu acho eh, que são 6 meses. 6 meses, exato, exato. Obrigada, professora. Eu acho, tá? Também não sou urologista, mas eu acho que são 6 meses. Eles fazem controle com 3 e com 6, aí libera. Eu vou falar assim, eu não conhecia esse caso, eu não vi o, sabe, vi o Capitão ano passado, eu não estava. Me surpreendeu, porque eu nunca pensaria que isso daí é um tumor de ovário, nunca pensaria. Se a 125 é aumentada a endometriose, não era um valor super aumentado. Eu teria feito tudo, não teria dado caberolina, assim, ela foi apresentando o caso, eu assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, era um câncer. Eu ia comer bola, porque para mim não era um câncer, tá? Eu tenho, Sim, eu tenho um questionamento. Se esse anátomo patológico está certo, esse tratamento oncológico está errado. Tem alguma coisa errada, na minha opinião, tá? Porque seguimos um tratamento oncológico de 1 ano com quimioterapia numa paciente com câncer de ovário, eu não sei. Tem alguma coisa que não está batendo aqui para mim, tá? Eu recebo muito paciente do Paraguai, né? Eu já vi anátomo patológico do Paraguai de câncer e eu revi a lâmina, a própria lâmina, mandei trazer a lâmina do Paraguai para São Paulo e não era câncer, tá? De vários. Então, assim, para mim tá tudo estranho isso aqui. E ele tinha realmente, descrito como cisto hemorrágico, né? Eu achei estranho, exatamente. porque ele descreveu como cisto hemorrágico. A gente podia ficar acompanhando, ver se no ciclo posterior já tinha sido absorvido, porque cisto hemorrágico é da própria ovulação, né? Não, e assim, Exatamente. 40 dias é pouco para absorver um cisto de 4, tá? Uhum. Sim, A sim. aparência, na hora que ela mostrou a foto da cirurgia, desculpa, viu, Milka, mas eu tô só falando a minha experiência, Sim, doutora Tânia, tá? Não tô falando, sim, sim. gente, não é guideline nenhum, tá? É doutora Tânia. É. Eu olhando esse cisto aqui, eu ia falar que na hora, o cisto a peça, para mim é um cisto simples, não tá nem hemorrágico aí. Não tá Uhum. torcido, tá grande, para mim Não parece está torcida, olhando professora. assim, parece uma hidrosalpinge, olhando, Uhum. olhando essa foto, tá? Mas isso Certo, para mim não tem cara de câncer, não. Tá? exatamente. Tá? E Exato. assim, vocês viram cavidade, não tinha implante, não tinha nada, lugar nenhum. Não, não tinha nada, professora, não Nada. tinha. Então, Porque no ano passado o tema ficou no meio do caminho.
Nós ficamos com o diagnóstico, mandamos para a oncologia e lembro-me que o professor disse, olha, vai acompanhar este caso e mostra-nos o desfecho. E eu andei Hum. atrás do casal, só voltei a ter contato com eles este ano. Exato, porque o queixo estava torcido, sim, professora. Quando fizemos a laparotomia, o queixo estava torcido e era incompatível o tamanho. Mas O ele não tamanho tá roxo, ele 4, não tá necrosado. exato, o tamanho 4 foi 42 dias antes. Ela Uhum, fez o de quirogênio, fez o com o inositol e a metformina na esperança de resolver, mas não resolvia. Ele só ia aumentando. Com o uhum. CA a aumentar e o quisto a aumentar, a oncologia, a ginecologia, sentamos e decidimos fazer a laparotomia, mandar para a anatomia e viu-nos aquele resultado. Não, mas assim, para mim tá tudo é tudo estranho, né? Aqui, se fosse aqui no meu ambiente, eu com os meus oncologistas que trabalham em equipe, um tratamento oncológico com um ano de quimioterapia e liberar para engravidar, gente, não sei. Para mim tá estranho. Eu não sou oncologista, mas tá estranho. Mas tudo bem. Outra coisa, assim, gente, eu vou falar tudo clínico, tá? Tudo clínico. Fechar em um paciente com leucorreia, né? Tem um queixo de leucorreia. Mesmo se não tiver queixo de leucorreia, urina 1 com leucócitos, você não trata com antibiótico e infecção de urina, meninas. Eu só tenho, tô vendo meninas aqui, não sei se tem meninos assistindo, mas pelo amor de Deus, fazer diagnóstico de infecção de urina em mulher com urina 1 não existe. Não existe. Não trate urina 1 de mulher com leucócitos aumentados dando antibiótico. Essa paciente não tinha infecção de urina, né? Ela tinha uma leucorreia. Não Tá? apresentou urina positiva, professora. Urocultura? Qual a bactéria? Você não Não, falou. E não aí se o fez urocultura. Não, não foi Então urocultura. não tem infecção urinária. tratamento da Gardnerella dela. É, tá? E a Não Gardnerella trata infecção urinária com urina 1 em mulher. Tem que fazer urocultura. Certo, professora. Não, porque assim, leucócitos, não adianta. ela Dão tinha H. Oi? Fala. ela tinha um quadro de DIP também, clinicamente, né? Apesar de ter isolado só a Gardnerella ali no exudato vaginal. É. Sim, sim. Não, então, podia, assim, eu acho E que aí eu foi falaria com tratado o só Dr. com metronidazol, né? Um doxorubicina, você está tratando a leucorreia dela, você não está tratando infecção de urina, ela não tinha uma ITU, tá? Infecção de urina ela não tinha, porque primeiro você faz uma orocultura e vê se cresce alguma coisa. Tratar leucorreia, leucocitura em urina não existe, né, para mulher. Leucocitura em homem, tudo bem, você vai tratar, você já não precisa nem da orocultura para saber que é uma infecção urinária, mas em mulher não, tá? Certo. Os ciclos irregulares, tudo bem, ela tinha uma obesidade, ela tinha, né, que hoje em dia não é só que já virou síndrome metabólica. Às vezes, você só fazendo ela mudar estilo de vida e perder peso, você faz os ciclos ficarem irregulares de novo, tá? Certo, professora. Deixa eu ver o que que eu chamo mais atenção aqui minha. Algum dos diagnósticos aí que você pôs idade materna, gente, 36 anos, se a gente chamar todo mundo de 36 idade materna, complicou, né? Porque difícil alguém agora com menos de 36 querer engravidar. Então, só cuidado com essa idade aí, porque tá mudando, tá? Idade materna avançada era 35, agora é 40, tá? Os trabalhos novos falam de 40 anos. Um antiminerano de 1 ponto alguma coisa para 36 anos não é muito baixo, tá? Concordo que se esse diagnóstico de tumor tiver certo mesmo, fazer uma ovulação, sim, né? Até pela genética, por tudo, mas o antimineriano de 1 ponto alguma coisa para 36 anos nem é tão ruim assim, né? Nem tá tão baixo assim. Mais pergunta, gente. Isso eu acho que eu anotei aqui de cabeça. Obrigada, professora. Milka, vocês têm acesso à cirurgia oncológica dela, foi aí mesmo com vocês, Foi sim, professora. tá? Só de curiosidade, lógico que já fazem 2 anos, mas, por exemplo, assim, se vocês tivessem, foi feito um anátomo patológico, isso tem uma lâmina, vocês têm acesso a essa lâmina? Temos sim, professora. Eu vou tentar localizar. Não, vou localizar, sim, senhora. Porque, assim,
A gente consegue, como eu te falei, eu nunca de Angola não, daí não, mas assim, eu tenho assim, essas experiências de pacientes do Uruguai e do Paraguai de trazer a lâmina e mandar analisar aqui e ter diagnósticos totalmente diferentes. Vocês têm essa de pegar a lâmina e levar para outro lugar? Não, 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 professora. Na tá. realidade, também não consigo precisar se eu encontro a lâmina. Talvez eu encontre o resultado. Mas eu vou para a anatomia patológica porque a cirurgia foi feita mesmo na nossa clínica onde eu trabalho. Vou lá saber se consigo ter acesso à lâmina. Ainda E que for só quem, para fazer uma fotografia. e quem faz a análise da lâmina é terceirizado ou é na clínica, no hospital de vocês mesmo? Às vezes são terceirizados e maior parte são nossos colegas, são efetivos da clínica, mas existem alguns exames que são terceirizados. Eu Entendi. vou confirmar se o dela foi mesmo do interior da clínica ou se houve assessoria com outro hospital. Tá. E você sabe o que foi feito de quimioterapia para ela? Não sei precisar, professora, por acaso não perguntei. Tá, tá. É, prognóstico de câncer de ovário é ruim, né? Exato, professora. Eu lembrei de mais uma coisa. Agora eu lembrei. Por que que, Milka, você ficou tão preocupada com pegar avião? Bom, professora, nós já tivemos alguns casos. Hum, Cientificamente, eu não sei explicar, vou assim falar de forma geral, de pacientes que fizeram a fertilização in vitro, fizeram a transferência e em menos de 15 dias, uma semana, já estavam de volta a Luanda. uhum, E quase metade elas perdiam os bebês e acusavam literalmente, deve ser a viagem, o tempo de voo, o esforço, o tempo em que esteve lá de pé. E a gente tenta explicar, não tem nada a ver. Foi feita a transferência, o bebê está no útero fechado. Aliás, veste sentada, estar de pé ou há muito tempo, isso não afeta diretamente. E esta paciente, quando chegou, na minha avaliação, eu não evidenciei sangramento. O uhum, espéculo estava tudo bem, mas ela disse, então, logo desceu do voo, teve um ligeiro sangramento. Ao uhum. limpar-se, teve um ligeiro sangramento. E eu, tranquilo, não evidenciei, foi o que ela disse. Tá. Então, fiquei naquela dúvida, pronto. Tá. Se Só ela para perde o bebê por uma falha qualquer, vai acusar o voo. Então, orientações fez para tranquilo. vocês. Tem algum problema a viagem aérea para gestante em qualquer idade gestacional? Nenhum. Nenhuma idade gestacional, tá? A Sim, empresa aérea não deixa viajar depois de 34 semanas por um problema legal se o neném nascer no avião, tá? Depois de certo, 34 semanas, desencadeia trabalho de parto, alguma coisa no avião? Não. Qual o problema do avião? Viagem longas, trombose, tá? Trombose, para você se movimentar, etc, tá? Mas certo. nenhum problema mesmo começo de gestação, tá? Existe também, eu falo para as minhas pacientes que querem fazer ovo doação, eu mando todo mundo, eu não faço aqui não, eu mando todo mundo para Espanha, né? Porque lá é mais rápido. Elas ficam uma semana na Espanha, né? Fazem e voltam. Não acontece nada, tá? Ou seja, implantou, 2 dias depois está pegando avião e voltando para o Brasil. 12 horas, 14 horas de voo. Nenhum problema, tá? Nenhum problema mesmo. Cientificamente, lendo, artigo científico, viagens aéreas para gestantes não tem nenhum problema, tá? Só se ela for uma cardiopata, alguma coisa que clinicamente, sim. Mas gestação não tem nenhum problema. E legalmente a empresa aérea não deixa depois de 34 semanas. Se você fizer um atestado, tudo, às vezes você consegue. Às vezes eles pedem a presença do médico junto. Eu já trouxe uma paciente do Rio de Janeiro para São Paulo, nós duas no mesmo avião, com 38 semanas, porque ela queria ganhar o neném em São Paulo, tá? E aí sim, ela pode viajar se o médico estiver junto, né? Teoricamente a gente se responsabiliza, tá? Mas voos, pressurização, tudo não tem nenhum problema para a gestação, tá? Voos longos da orientação, meia elástica, andar no avião, né? Levantar para fazer xixi, andar no avião, mexer perninha, tudo por causa de trombose, tá? Tá certo, professora. Teve uma paciente minha já com 30 mais semanas querendo ir para o Japão. Aí eu fiquei meio assim, meu Deus do céu, porque, né, ela ia passar pelo menos uns 15 dias e voltar, e muito tempo de voo. Aí eu fiquei meio receosa. Não, a gente não pode garantir que ela não vai entrar em trabalho de parto, que ela não possa ter um problema, como poderia ter parado aqui, né, na tua cidade parada aqui.
E ela está num outro país, né? Putz, qual o acesso que ela vai ter de um médico lá, tudo. Mas assim, e é um voo super longo, eu já fui para o Japão, 12 mais 14, que seja. Mas assim, o voo em si não é um problema, né? É problema que ela está com 30 semanas, né, de gestação, vai fazer isso. Você quer que nem eu brinco que o pessoal quer fazer enxoval? Vai fazer enxoval em Miami com 26 semanas, né? E não vai fazer mais tarde. Tem uma história de dois colegas médicos que eles foram fazer enxoval em Miami com 24 semanas e esse bebê nasceu lá. Ficou internado 2 meses. O seguro-saúde que eles fizeram não deu conta do valor que custou. Na hora que eles estiveram de alta, o hospital não deixou ela levar embora o bebê enquanto eles não pagassem a conta, que foi de milhões, né? Então, só que assim, a gente faz o seguro de, sei lá, US$ 50.000, só que um bebê de 24 semanas nascendo lá não vai ser US$ 50.000 a conta, né? Então, assim, quer fazer enxoval, quer viajar, gente, pelo amor de Deus, né? Faz antes, né? 30 semanas, mas não é o avião o problema. Eu também não ia gostar, eu não ia deixar minha paciente 30 semanas e viajar para o Japão, tá? É isso. Tá certo, professora. Tá. Só uma perguntinha. Quando fizeram a ovo doação, só colocaram um mesmo. Foi implantado um e ficou um ou colocaram mais? Apenas um, professora. Colocaram dois? Não, não. Colocaram Um só. apenas um Ah, embrião, tá. certo, professora. E só formou um, ela tem mais embriões lá? Tem 4 embriões formados. Tá. Sim. Sobre a questão da hiperprolactinemia, né? Ela não tinha nada assim. Ela, sei que ela tinha a questão da amenorreia, mas ela tinha secreção leitosa pelas mamas, alguma coisa assim, ou não? Não, sem alterações a nível da mama. O exame físico não evidenciamos alterações. Sem nódulos, sem secreção, sem dor, sem aumento do volume, sem hipersensibilidade. Foi feita ressonância magnética de célula túrcica? Não, professora, fizemos apenas a ressonância da pelve. Porque se ela tem um aumento da prolactina, você tem que pensar em prolactinoma, Certo, professora. né? E aí a gente trata, que prolactinoma é um tumor benigno que trata com doxaciclina, às vezes uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias, depende do valor, né?